Boa noite, gente. Tá todo mundo me ouvindo, né? Estamos sim, estamos sim. Então, a minha aula é sobre tumores iniciais da laringe. Sou a Tereza aqui do Base, meu orientador foi o Dr. Tiago. Eu queria fazer um agradecimento especial também ao Dr. João, que me ajudou. Lucas, como é que faz para passar aqui que tá travado? Ah, foi. Então, assim, só lembrando uma base anatômica, a gente já teve aula de anatomia da laringe, mas só para a gente poder relembrar. A laringe a gente divide ela em três partes, que é a região supraglótica, a região glótica e a região subglótica. A região supraglótica é tudo aquilo que está acima das pregas vocais verdadeiras. Então, entra ali a parte do ventrículo de Morgagni, as falsas pregas vocais, né, que são as pregas vestibulares, a região da epiglote, as aritenoides, a prega área epiglótica. Então, tudo que está acima das pregas vocais. A região glótica, ela é o espaço que está entre as duas pregas vocais, e a região subglótica, que ela está abaixo, é tudo que está abaixo das pregas vocais, então ela vai até a borda inferior da cartilagem cricoide. A supraglote e a glote e a subglote, elas derivam embriologicamente de porções diferentes. Então, a supraglote, ela deriva dos primórdios bucofaríngeos, e isso explica um pouco por que os tumores da supraglote são mais agressivos e causam mais metástases, e os tumores de glote e subglote, que derivam do primórdio pulmonar. A gente tem algumas barreiras na laringe que impedem a disseminação tumoral. Então, essas barreiras são o cone elástico. O cone elástico é uma membrana de tecido conjuntivo, que ela vai aqui desde a cartilagem cricoide até a borda livre das pregas vocais. Aqui nessa outra imagem a gente consegue ver melhor essa membrana. O tendão da comissura anterior, que é chamado tendão de Broglie, o tecido conjuntivo aqui da região do ventrículo de Morgagni, e a membrana quadrangular. Membrana quadrangular também é uma membrana de tecido conjuntivo, que ela vai desde a aritenoide até aqui a região da epiglote. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver melhor essa membrana quadrangular, que está nessa região aqui. E essas quatro barreiras, elas formam 6 compartimentos, que também dificultam a disseminação. Então, o primeiro compartimento seria a área supraglótica, que nessa região aqui do adito da laringe, né? Acima das pregas vocais. O espaço pré-epiglótico, que fica aqui nessa região aqui, atrás aqui embaixo da valécula, né? A gente tem aqui um ligamento, né? Que liga a epiglote no ocioide, e aí embaixo desse ligamento fica esse espaço pré-epiglótico. A gente tem o espaço paraglótico, que fica aqui paralelo às pregas vocais, a região glótica, né? O espaço de Heineken, que é a camada superficial da lâmina própria. O espaço subglótico, que é essa região aqui, atrás aqui da região aqui nessa região aqui abaixo das pregas vocais, e a área retrocricoide, que fica posterior à cricoide. Então, esses compartimentos também dificultam a disseminação tumoral. E a gente tem os pontos que facilitam a disseminação tumoral, que seria a própria comissura anterior, que facilitaria a dispersão desse tumor, e os orifícios que a gente tem na cartilagem tireoide, que é por onde passam vasos, nervos, e aí esses orifícios, eles também facilitam essa disseminação. A gente lembrando que a drenagem linfática da laringe, ela segue aquele padrão em ampulheta, né? Em que a porção supraglótica e a subglótica tem mais linfonodos, né, que fazem a drenagem, e por isso são tumores que geram mais metástases, enquanto a região glótica é pobre em linfonodos. Então, é uma região que mais dificilmente gera metástase, por não ter essa drenagem tão rica, igual nas outras regiões.
Antes da gente começar a falar dos tumores propriamente dito, vou fazer uma introdução aqui sobre as lesões pré-malignas da laringe, que a gente vê muito também no nosso dia a dia, como otorrino. Então, as lesões pré-malignas da laringe, elas também são chamadas de lesões intraepiteliais escamosas, e elas vão desde uma hiperplasia epitelial até o carcinoma in situ. O processo da carcinogênese laríngea, ele é um processo complexo, né? Ele decorre desse acúmulo de alterações genéticas associadas às mudanças progressivas que vão ocorrendo ali no epitélio, né? Na arquitetura, na citologia desse epitélio da laringe, e com isso, ao longo do tempo, ao longo desse acúmulo de alterações, vai levando ao processo da carcinogênese. Então, as lesões pré-malignas que a gente tem macroscopicamente, elas são classificadas como uma leucoplasia, que são essas lesões brancas, que não são removíveis à raspagem, a eritroplasia, que são as lesões avermelhadas, e a eritroleucoplasia, que é quando a gente tem tanto partes brancas quanto partes vermelhas na lesão. E sempre tem que fazer a biópsia dessas lesões, sempre tem que fazer o anátomo patológico. Aqui um exemplo de uma leucoplasia bem extensa da prega vocal, que a gente pode encontrar nos exames. Qual seria a etiologia das lesões pré-malignas? O tabagismo está muito associado, né? Então, assim, tanto a idade de início, se o paciente fuma muito tempo, o tipo de tabaco que ele fuma, quantidade de maços anos, isso é uma coisa que é dose dependente. Então, quanto mais o paciente fuma, maior o risco dele desenvolver uma lesão pré-maligna da laringe. E, além disso, o etilismo também é um fator independente para carcinogênese. O paciente que toma uma dose diária de álcool, ele tem um alto risco de desenvolver. E quando a gente associa o álcool com o tabagismo, esse efeito ele é potencializado, ele é sinérgico. Então, é um efeito que se multiplica, não é só a soma dos dois. É um efeito que ele é potencializado, né? Numa progressão geométrica que aumenta esse risco. A hereditariedade, então, parente de primeiro grau que teve leucoplasias ou até um câncer de laringe, ele tem um risco maior de desenvolver. O HPV, ele, assim, apesar da gente sempre falar nele, ele permanece controverso, assim, ainda não teve nenhuma comprovação de que existe a relação de risco e de causalidade, né, entre o HPV e o desenvolvimento dessas lesões. Mas a gente sabe que muito provavelmente ele é sim um fator de risco, independente para lesões pré-malignas da laringe, principalmente o subtipo 16. É o 16 e o 18, mas o 16 é o principal. Também para essas lesões. Tá dando para ouvir, gente? Tá dando para ouvir, tá, Ana? É porque eu acho que o Lucas saiu, aí parou de gravar e eu voltei a gravar, tá? Ah, tá, entendi. A doença do refluxo também tem alguns estudos que estão propondo que seja um fator de risco independente para as lesões pré-malignas da laringe, ainda não está comprovado isso. A gente sabe que a doença do refluxo está associada ao adenocarcinoma de esôfago também, e isso é explicado pelo aumento da pepsina. A pepsina ela aumenta a atividade mitótica, ela aumenta a expressão gênica, e ela leva a alteração de até 27 genes e 22 microRNAs, que a gente sabe que estão implicados na carcinogênese dos tumores de cabeça e pescoço também. E também o H. pylori, que também sugere-se que ele seja um fator de risco independente para lesões pré-malignas da laringe, mas também não é uma coisa que é comprovada. A gente classifica essas lesões pré-malignas em 3 tipos de classificações diferentes que existem. Então, assim, a gente tem o sistema displasia, que é o mais utilizado no mundo ocidental. A gente tem o sistema neoplasia intraepitelial escamosa e a gente tem a classificação de Ljubljana. Essas classificações, elas têm algumas interseções entre elas. Então, começando aqui pelo sistema displasia, ela é dividida em 5 graus,
que é a hiperplasia epitelial, a displasia leve, displasia moderada, a displasia severa e o carcinoma in situ. A hiperplasia, ela tem esse nome porque não ocorrem alterações nucleares. Já na displasia, as alterações nucleares, elas já existem. E o carcinoma in situ é in situ porque ele não ultrapassa a membrana basal. Se ele romper a membrana basal, aí já é um carcinoma invasivo. Essa classificação, apesar dela ser a mais utilizada no mundo, ela não tem os critérios muito rigorosos, essa displasia moderada, ela tem os critérios pouco precisos, e isso é um ponto fraco dessa classificação. O sistema NE, que é neoplasia intraepitelial escamosa, é dividido em 3 graus, e elas têm algumas interseções com o sistema de displasia. Ela parece um pouco também com a classificação de lesões de colo de útero, né? Que é o NIC1, NIC2, NIC3. Aqui a gente tem o NE1, NE2 e NE3. O INE1 ele é muito semelhante à displasia leve e ele é definido como aquela lesão que tem atipias só no terço inferior do epitélio e em que a mitose não é muito comum. Já o grau 2 é parecido com a displasia moderada, em que a gente tem atipias nos 2 terços inferiores e a mitose aqui já é mais frequente. E o grau 3, que é parecido ali tanto com a displasia severa quanto com o carcinoma in situ, em que a gente tem atipias que vão desde 2 terços até a totalidade do epitélio, e aqui a gente vai ter mitoses em todas as camadas. Aqui a gente tem uma definição mais precisa dos critérios nessa classificação. E a classificação de Ljubljana, ela se divide em 3, que seria a lesão intraepitelial de baixo grau, de alto grau e o carcinoma in situ. A lesão intraepitelial de baixo grau, a gente tem epitélio hiperplásico, que tem aumento das células parabasais até 1/3 da espessura do epitélio. O de alto grau, a gente já tem um aumento das células basais atípicas, que ocupa até toda a espessura do epitélio. E o carcinoma in situ, a gente vai ter uma completa desordem da arquitetura do epitélio, a gente vai ter várias atipias celulares, nucleares, e aumento muito importante da atividade mitótica. Aqui a gente tem uma imagem dessa classificação de Ljubljana. Aqui a gente tem já uma lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. No B e no C, a gente já tem a lesão intraepitelial escamosa de alto grau, e aqui no D, a gente já tem o carcinoma in situ. E percebam que aqui a membrana basal está íntegra, ou seja, ele não rompeu a membrana basal, e isso que faz a gente definir o carcinoma como in situ. Então, essas lesões pré-malignas, a gente sabe que tem uma instabilidade genômica que ela, quanto mais displásico é o epitélio, maior o risco dele de se transformar num câncer. Então, a gente vai tendo esse acúmulo de alterações genéticas, né? Acúmulo de mutações, de deleções, que vão, à medida que vai aumentando, o risco vai aumentando também de se transformar num carcinoma. Então, aqui a gente tem uma mucosa normal. Aqui já teve algumas alterações genéticas, alteração do gene do P16. Aí aqui a gente já tem uma hiperplasia, né? Aumento aqui dessa camada epitelial. Outras alterações genéticas foram se acumulando, alteração do gene P53. Aqui a gente já tem uma displasia severa. E aí, à medida que isso foi evoluindo, se transformou no carcinoma in situ, com a membrana basal íntegra, e depois um carcinoma invasivo, que a gente já não vê membrana basal delimitada, já invadiu. Então, a taxa de malignização ela vai aumentar com o aumento da severidade do grau de displasia. Então, a displasia severa ela tem um risco de 30% de se transformar num carcinoma invasivo. E a displasia leve e moderada já tem um risco menor, de 10% de transformação para carcinoma invasivo. E também tem uma relação com o tamanho da lesão. Quanto maior for a lesão, maior o risco dela progredir a severidade da displasia até o desenvolvimento do carcinoma. O diagnóstico, o sintoma laríngeo que mais leva o paciente a procurar atendimento, sendo ou não assim, uma suspeita de câncer, é a disfonia.
é o principal sintoma que leva o paciente a procurar ajuda médica, e aqui não é diferente, seria o principal sintoma também associado a essas lesões. Quando a gente faz só uma anamnese, o exame físico desses pacientes, a suspeição diagnóstica ela é muito baixa, então, assim, seria só de 5% de acerto e aí isso levaria a pessoa não a investigar mais, né? Se ela não suspeitar que seja um câncer, ou uma leucoplasia, uma lesão, ela não vai investigar mais. Já quando o paciente já faz avaliação endoscópica, a acurácia dessa suspeição diagnóstica já sobe para 68%. É importante a gente fazer a telelaringoscopia e estroboscopia, né? Que a gente consegue fazer uma avaliação funcional da região glótica e uma detecção precoce dos tumores. E quando o paciente tem uma lesão leucoplásica na prega vocal e na estroboscopia a gente vê uma redução da vibração da onda mucosa, isso é altamente sugestivo de um padrão mais infiltrativo daquela lesão. Então, nesses pacientes é sempre obrigatório a gente fazer um exame endoscópico adequado e o exame anatomopatológico. Além desses exames, a gente tem alguns outros exames que podem ser feitos, não faz muito parte da rotina, mas são exames que existem também. Um deles é a endoscopia de contato, é um exame que faz uma magnificação das áreas suspeitas, a gente entra em contato direto do endoscópio ali com a superfície mucosa das pregas vocais, que estão coradas com azul de metileno, e aí ela consegue ver vários achados ali das células, né, que ficam magnificadas. Aqui é um exemplo do exame. Então, ela consegue identificar a presença de metaplasia, de hiperqueratose, ver a alteração, assim, da taxa núcleo-citoplasma, né? Então, consegue inferir o grau de displasia, consegue ver a presença de hipercromasia nuclear, variação de nucleolos. Aí, aqui nessa imagem, aqui a gente já vê nesse redondinho aqui, já é uma área tumoral, enquanto aqui nesse 1 já é a célula na fase da metáfase, da mitose, né? Aqui que seria o normal, e aqui a gente já vê uma parte que já é tumoral. A limitação desse exame seria saber diferenciar de um carcinoma in situ para um carcinoma invasivo. A gente sabe, se tiver presença de angiogênese, isso já fecha que é invasivo. Agora, se não tiver angiogênese, não dá para excluir que não tenha invasão ali. Tem uma confiabilidade de 75% a 88%. Outro exame que dá para fazer é esse Narrowband Imaging, que é o NBA, que é uma tecnologia que aprimora a imagem que a gente vê na telelaringoscopia. Ela realça aqui os vasos sanguíneos, então ela consegue ver características típicas que ocorrem na hiperplasia, na displasia, no carcinoma in situ, e ver essas alterações vasculares. Aí ela descreve as lesões como malignas, suspeitas de malignidade ou benignas. Aqui a gente vê na laringoscopia o tumor, né? E aqui quando a gente faz esse outro exame, a gente vê um realce aqui dos vasos. Tem uma sensibilidade de 61% a 91% e uma especificidade de 87% a 92%. No caso das lesões pré-malignas da laringe, das leucoplasias, a tomografia e a ressonância não tem um papel muito relevante nesses casos, e o exame mais importante que a gente tem que fazer é a biópsia e o anatomopatológico. Nenhum exame substitui, apesar de todos esses exames tecnológicos que podem ser feitos, nenhum deles substitui a biópsia. O tratamento das leucoplasias seria a excisão completa da lesão, que tanto serve para fazer o diagnóstico como o tratamento. Então, o ideal é que faça apenas um procedimento, que já trate também aquela lesão, né, com uma margem um pouquinho mais ampliada. E aí, a excisão é feita com a cordectomia tipo 1, né, por microcirurgia de laringe. O paciente ele é fortemente orientado a cessar o tabagismo. Algumas escolas, isso é muito controverso, mas algumas escolas
defendem que pode considerar fazer radioterapia nesses casos, mas isso é bem controverso, não é uma coisa que é feita de rotina, não. E o paciente ele tem que passar por um segmento regular, muito importante, ele está sempre sendo avaliado, até para poder avaliar a questão de recidivas. Agora, já passando para a parte dos tumores iniciais da laringe, por definição, tumor inicial de laringe são aqueles que não levam a paralisia de prega vocal, são aqueles que não têm extensão extralaríngea, e eles são, basicamente, T1 e T2, N0 e M0. Tá? Então, não pode ter metástase nem linfonodal, nem à distância. Então, epidemiologicamente, 25% dos tumores malignos de cabeça e pescoço, eles estão na laringe. E o câncer de laringe também é responsável por 2% de todas as neoplasias malignas do organismo. Os fatores de risco também seria a exposição crônica ao tabaco e ao álcool, né, que a gente tem um aumento do número de deleções de cromossomos, mutação de alguns genes, incluindo o gene P53. Essa exposição, né, ao tabaco e ao álcool é responsável por 80% dos cânceres da região de cabeça e pescoço. Quando o paciente fuma mais que um maço por dia, isso aumenta em 14 vezes o risco de desenvolver um câncer da região de cabeça e pescoço. O álcool, como eu já tinha falado antes, ele é um fator de risco independente, mas quando ele está associado ao tabaco, esse efeito é multiplicado. E a gente tem uma forte relação dose e resposta. Quanto maior a exposição, maior o risco de desenvolver o câncer. A gente tem uma prevalência muito maior em homens do que em mulheres, uma relação de 4:1. Em algumas literaturas, eles falam uma relação até maior. Comete mais indivíduos da idade entre a quinta e a sexta década de vida. Fator de risco também, infecção viral, porque alguns vírus são cofatores de ativação e aplicação de alguns oncogenes que o paciente já tenha, principalmente o HPV, e aí os subtipos 16, 18, 33 estão mais associados ao risco de desenvolver câncer. A exposição ocupacional, então, assim, pacientes que trabalham em construção civil, que têm uma exposição maior a asbesto, amianto, níquel, eles têm um risco maior de desenvolver também. Os fatores genéticos e hereditários, e dietas ricas em carnes vermelhas, ovo, também é descrito como um fator de risco. Os tipos histológicos de câncer de laringe, o carcinoma espinocelular é o principal deles, né, que é o SEC. 90% dos casos vão ser de SEC mesmo. Geralmente, esse SEC ele vai ser bem ou moderadamente diferenciado. Outros tipos seriam o carcinoma verrucoso, que ele é muito bem diferenciado e, por isso, ele tem um prognóstico melhor. Os carcinomas de glândulas salivares menores, paragangliomas, adenocarcinomas, sarcomas, linfomas e tumores neuroendócrinos. Desses tumores, 2/3 deles vão acometer a glote, 1/3 a supraglote, e o mais raro de todos é o de subglote, que é só 2% dos casos que vão acometer essa região. O diagnóstico começa pela anamnese, então o paciente ele vai descrever uma disfonia progressiva já de vários meses, ele pode descrever uma sensação de corpo estranho na garganta. Se for um tumor de supraglote, geralmente a queixa principal dele vai ser uma disfagia, uma odinofagia, dependendo da extensão, ele pode ter uma otalgia reflexa, uma tosse, uma dispneia. Já os tumores de subglote, eles são muito pobres em sintomas. Então, eles vão desenvolver sintomas mais tardios. Às vezes, o paciente só vai ser diagnosticado quando a lesão é tão extensa que já causa insuficiência respiratória, o paciente chega no serviço de emergência e já tem que ser submetido a uma traqueostomia de urgência. É muito raro diagnosticar um tumor de subglote nos estágios iniciais. Depois do exame físico, é sempre feita a inspeção, a palpação do pescoço, né, palpando todos os níveis cervicais, procura de linfonodomegalias. A cartilagem tireoide, ela pode assumir um formato de carapaça de lagosta. Quando o tumor for muito extenso, né, ele pode levar essa deformação da cartilagem.
E nos indivíduos normais, que não tem nenhum tumor ali, a gente tem o que é chamado de crepitação laríngea, que é quando você comprime a cartilagem tireoide contra a coluna, e aí gera essa crepitação. Então, nesses pacientes, como tem um tumor ali, eles vão ter ausência dessa crepitação. Aí, os pacientes vão ser submetidos a uma videolaringoscopia, uma estroboscopia, né, em que a gente vai ver aquela lesão que diminui, aquela lesão infiltrativa, vegetante, que diminui a amplitude da onda mucosa. E aí eles também, aquele exame que eu tinha falado, que mostra, realça os vasos sanguíneos, que é o NBA, também pode ser feito. Ele é útil tanto para as lesões pré-malignas quanto para as malignas. Ele também é útil no segmento pós-tratamento. A tomografia aqui, nesse caso, ela já vai ser bastante útil, tomografia com contraste. Ela vai ser capaz de ver extensão tumoral, se tem invasão ali das cartilagens, se já invadiu os espaços paraglóticos, pré-epiglóticos, para você avaliar também a cadeia de linfonodos, quais são os linfonodos acometidos. A única limitação dela seria para esse câncer glótico mais inicial, que aqui a videolaringoscopia seria superior. E a tomografia, ela também é essencial para a gente fazer o estadiamento da doença. Aqui também eu mostrei trouxe um exame de ressonância também, que também pode ser usado, muito útil também para ver esses tumores. E o exame anatomopatológico, né, que é o principal, sempre tem que ser feito. Ele pode ser feito tanto por via endoscópica ou por laringoscopia direta no centro cirúrgico. Aqui temos uma lâmina, em que aqui a gente tem a epiderme normal, com infiltrado inflamatório na derme, e aqui do lado a gente já tem um carcinoma epidermoide. E nessa região aqui do carcinoma, essas células imitam um pouco as da epiderme normal, mas tem uma arquitetura totalmente desorganizada, tem um pleomorfismo das células, atipias nucleares e várias mitoses típicas, atípicas. Espera aí, gente. Deu ruim aqui. Pronto. Partindo aqui para o estadiamento do câncer de laringe, o estadiamento do câncer de laringe não é muito difícil de decorar, tem alguns macetinhos para facilitar. Começando aqui pelo T, que avalia o tumor primário. O TX é quando a gente não consegue avaliar o tumor primário, T0 é quando não tem tumor primário, e o TIS é quando é carcinoma in situ. Aí, para facilitar, eu pensei assim, o T1 é quando está só numa partezinha, o T2 ele já invadiu algum outro local ali perto. O T3, para todos, é quando tem fixação da prega vocal. E o T4 é quando ele já invade alguma estrutura extralaríngea. Aí o T1, no caso da supraglote, ele vai estar limitado ali a um sublocal só da supraglote. O T2, ele já vai invadir mais de um sublocal, então ele ou vai para cima ou vai para baixo. Então, ou ele pega ali a região da base da língua, ou então ele vai pegar ali a região do recesso piriforme. O T3 é quando ele já leva fixação da prega vocal, ou já invade ali a região retrocricóide, os tecidos ali próximos à laringe, pré-epiglóticos, espaço paraglótico, já tem erosão da cartilagem tireoide. E o T4, ele vai ser igual para todos. O T4A é quando ele já invade uma estrutura extralaríngea, mas está próximo ali ainda, seria a musculatura profunda da língua, os músculos pré-tiroidianos, tireoide, esôfago. E o T4B é naqueles casos em que, assim, já seria até contraindicado fazer a cirurgia, que é quando envolve a carótida, ou então espaço pré-vertebral, estruturas do mediastino. Na região glótica, o T1 é quando o tumor vai estar limitado às pregas vocais. Sendo que o T1A, ele vai pegar só uma prega, o T1B, ele vai pegar duas pregas. Já o T2, ele vai se estender ou para cima ou para baixo. Então, ele ou vai para a supraglote ou vai para a subglote.
Pode aqui ter já uma mobilidade reduzida da prega vocal, mas ela não vai estar fixa. No T3 vai ter essa fixação da prega vocal ou invasão para os espaços ali próximos, né? Espaço paraglótico, erosão da cartilagem tireoide. E o T4 vai ser igual o da supraglote, ou seja, T4A já vai invadir a musculatura ali próxima, e o T4B invade carótida, espaço pré-vertebral, enfim. E o de subglote, o T1 ele vai estar limitado ali à região da subglote, o T2 ele já se estende para a região para cima, né, que seria a glote, e aí pode ter uma mobilidade também reduzida das pregas vocais. No T3 ele já gera fixação da prega vocal, e T4A e T4B vai ser igual de supraglote e glote. Já a questão dos linfonodos também não é difícil de decorar. A gente tem que lembrar só de 2 números, que é 3 e 6. E a gente tem que lembrar também que o N2 se divide em 3. Então, N0, N1, N2A, N2B, N2C e N3. O N0 não tem linfonodo metastático. Aí o N1, a gente vai ter um só linfonodo menor do que 3 centímetros. Aí depois, já passando para o N2. O N2A, a gente vai ter só um linfonodo também, entre 3 e 6 centímetros. O N2B, a gente pode ter múltiplos linfonodos, mas todos vão ser ipsilaterais ao tumor e menores que 6 centímetros. O N2C, a gente já pode ter linfonodos contra ou bilaterais, também menores de 6 centímetros. Se tiver qualquer linfonodo, pode ser único, múltiplo, bilateral, contra, e se for maior que 6 centímetros, todos vão ser N3. E a presença de metástase, M0, ausência de metástase à distância, e M1, presença de metástase à distância. Começando na parte do tratamento, a gente tem as laringectomias parciais. As laringectomias parciais, elas se dividem nas verticais, em que ocorre ali no plano cefalocaudal, e as horizontais, que é no plano horizontal, e a gente tem a laringectomia total. Então, começando aqui pela laringectomia parcial, vertical, a gente tem a primeira, que seria a cordectomia endoscópica tipo 1, que é também chamada de decorticação. Ela é indicada para aqueles tumores glóticos menores, né? Vou falar um pouquinho mais para frente das indicações, mas só para explicar como que funcionam todas essas cirurgias, antes da gente falar quais que a gente faz para cada tipo de estadiamento. Então, essa cordectomia é feita com laringoscopia de suspensão, né? Então, a gente faz a laringoscopia de suspensão, coloca o microscópio, e aí é feita, pode ser feito tanto com laser de CO2 ou com instrumental a frio. Então, você vai retirar ali a maior parte daquela prega vocal que tiver acometida, você tem que tirar com margens também. Tem um videozinho aqui que eu não sei se vai passar. Vocês estão conseguindo ver? Eu ainda não. Oi? Eu não consegui ver ainda. Peraí. Tá travando aqui. Acho que não vai dar, não. Travou. Enfim, aí tira ali a maior parte, né, daquela, que é uma cordectomia a laser, em que ele tirou ali a camada superficial da prega vocal, com margem, e aí é um procedimento mais barato, mais tranquilo de fazer, menos invasivo. A gente tem também a cordectomia por laringofissura, que seria uma cordectomia por via externa. Então, é feito uma incisão na cartilagem tireoidea, que aí a gente expõe e faz a retirada da prega vocal, olhando ali diretamente, né, a partir ali da comissura anterior. Aí tirou ali a prega vocal, é feita ali de novo a sutura da cartilagem, das lâminas da cartilagem tireoide.
Tem também a laringectomia frontal. A laringectomia frontal é feito, removido uma quilha ali da cartilagem tireoide, e aí é removido a região da comissura anterior e do terço anterior das pregas vocais. Esse aqui é muito utilizado para tumores que acometem só ali a região da comissura. A laringectomia frontolateral, ela também remove toda essa quilha aqui da cartilagem tireoide, e aí ela vai remover uma das pregas vocais e mais um terço da prega oposta, e aí tira até a região do pericôndrio aqui da cartilagem tireoide. A hemilaringectomia é retirada toda a quilha e toda uma lâmina da cartilagem tireoide, é removida toda uma prega vocal, o ventrículo de Morgagni, a prega vestibular, a comissura anterior, e ela pega até aqui um terço anterior da prega vocal contralateral. Essa aqui é a hemilaringectomia simples. Essa aqui é a hemilaringectomia simples. A gente pode fazer a hemilaringé ampliada, que seria o que está nessa imagem aqui, que é a técnica anterior, mas além disso, você ainda tira uma aritenoide, ou então você tira até metade da prega vocal contralateral, ou então você tira uma porção também da subglote. E a gente tem a laringectomia vertical subtotal, em que a gente faz basicamente uma hemilaringé bilateral. Então, você faz essa técnica aqui dos dois lados, só que você vai preservar uma das aritenoides, para ajudar o paciente na deglutição. Um dos maiores problemas dessas laringé parciais é o paciente broncoaspirar e perder a função de deglutir. Então, essa aritenoide ela é mantida para isso, para o paciente depois passar por uma reabilitação e poder recuperar essa função da deglutição e da proteção das vias aéreas. Já as laringectomias parciais horizontais, elas ocorrem nesse plano lateral, né, no plano horizontal, e a gente tem duas. A gente tem a laringectomia horizontal supraglótica, em que você tira toda a região da supraglote, epiglote, pregas vestibulares, ventrículo de Morgagni, o ocioide, como está aqui na figura. E, além disso, você pode também retirar uma das aritenoides e também pode retirar a porção inferior ali da base da língua e da valécula. E tem a laringectomia, esse tipo de cirurgia é feito para os tumores ali da supraglote que não se estendem para as pregas vocais. E a laringectomia supracricoide, a gente vai tirar basicamente toda a glote e a supraglote. E aí, nesse caso, vão ser preservados as aritenoides e a cricoide. Então, é igual está nessa figura aqui, que é a laringe normal, e aí retira toda essa região, aí preserva aqui a cricoide, a aritenoide. Você pode preservar também a epiglote e o ióide, ou então você pode retirar essa porção, e aí esse paciente tem que fazer uma reconstrução, né, depois, e aí essa região ou ela vai ser fixada direto aqui na epiglote, no ióide, ou direto ali na base da língua. E aí, por definição, ela sempre tem que preservar a cricoide e as aritenoides. E essa aqui já é utilizada para aqueles tumores de supraglote que já pegam a região da glote. E tem a laringectomia total, né, que já vai ser utilizada para aqueles tumores mais avançados, não é muito o foco da aula, mas só para a gente poder falar de todos os procedimentos que são feitos. A laringectomia total, então, o paciente, antes da cirurgia, ele vai ser submetido a uma traqueostomia, e aí é feita essa incisão aqui em avental, que engloba aqui a traqueostomia que ele fez, aí é descolado um retalho aqui subplatismal, né, embaixo do músculo platisma, e aí acessada a região ali dos músculos pré-tireoidianos, que são seccionados, exposta a tireoide, né, aí que a tireoide é incisada ali no seu istmo, né, para separar da traqueia,
e aí é feita a incisão dos músculos supraioides, e aí vai secando ali. Aqui nessa figura está mostrando já a separação do esôfago da traqueia, e aí removida a peça, né? E aí é feita a sutura ali da faringe. No final, o paciente vai ter que ficar com um traqueostoma definitivo, né? Que vai ser suturado ali na região da pele, que não vai ter comunicação com o esôfago. Então, assim, o paciente ele tem essa vantagem, né, na laringe total da questão da proteção da via aérea ser bem mais efetiva. E aqui é só um exemplo de um tumor, e aqui foi feita uma laringe total. Então, resumindo aqui, os tumores da região glótica, quando é um carcinoma in situ, o padrão ouro é fazer uma cordectomia via endoscópica, por microcirurgia de laringe, e algumas escolas também defendem que pode ser feito radioterapia nesses casos. Quando é um tumor T1A, também, dependendo da extensão ali, da topografia ali da lesão, pode ser feita a cordectomia endoscópica, ou então a cordectomia por laringofissura, se estiver pegando muito ali a região da comissura anterior, ou então pode também ser feita a radioterapia. Já o tumor T1B, em que as duas pregas vocais vão estar acometidas, já é ideal fazer uma laringectomia parcial, que pode ser feita a laringectomia frontal, a laringectomia frontolateral, ou então também, em alguns casos selecionados, poderia ser feita a radioterapia. No tumor T2, aí já também tem indicação de fazer já as parciais. E aí pode ser feita ou a laringectomia frontolateral, ou uma hemilaringectomia, ou a laringectomia vertical subtotal. É muito importante fazer no intraoperatório o exame de congelação para ver se as margens estão livres. Se aquele tumor já levar uma redução da mobilidade da prega vocal, já está indicado fazer um esvaziamento cervical parcial nos níveis 2, 3 e 4 profilático, mesmo com N linfonodo negativo. E aqui, uma coisa importante a se considerar é que nos casos em que se opta por fazer radioterapia, se o paciente apresentar recidiva, geralmente a cirurgia que faz de resgate já é uma laringé total. Isso é uma das desvantagens da radioterapia. Quando são os tumores da região supraglótica, o carcinoma in situ vai ser por microcirurgia de laringe. O T1 vai ser feito uma laringectomia horizontal supraglótica e já é feito esvaziamento também, mesmo nos N negativo, né, N0, não tem linfonodo, já tem que fazer esvaziamento profilático nível 2, 3 e 4. Ou então pode ser feito também radioterapia. E no tumor T2, é feito as opções são a laringé supracricoide com reconstrução e o esvaziamento também 2, 3 e 4. Ou então pode ser feito já direto a laringectomia total com esvaziamento cervical dos níveis 2, 3 e 4. Já os tumores da região subglótica, é muito raro você conseguir diagnosticar um paciente que esteja no T1. É muito raro, mas se acontecer, o tratamento é com radioterapia, porque é difícil fazer uma cirurgia conservadora nessa região. E aí, T2, os tumores T2 já estaria indicado fazer uma laringectomia total com esvaziamento cervical também profilático. Aqui nessa parte do tratamento, eu foquei mais nos tumores iniciais, porque era o foco da aula, né? Então, eu nem coloquei aqui as indicações de tratamento dos tumores T3 e T4. Mas, na maioria das vezes, se o paciente tiver um tumor um câncer de laringe T3 e T4, a cirurgia inicial já vai ser direto à laringectomia total com esvaziamento. Então, aqui para resumir aqui a questão dos linfonodos, né? Indicação de esvaziamento ou não. Se for um tumor glótico, então, assim, a gente sabe que os tumores de glote, eles têm uma disseminação metastática menor por conta da drenagem linfática.
Então, o paciente que ele seja N0 e um tumor menor ou igual a T2, não tem indicação de fazer esvaziamento cervical. Agora, se ele for N0, mas for um tumor já maior ou igual a T3, aí já tem indicação de fazer um esvaziamento cervical ipsilateral à lesão. E se for N positivo, aí já tem indicação de fazer esvaziamento radical. O supraglótico, mesmo os tumores N0, como eles têm uma alta taxa de metástase, já está indicado fazer o esvaziamento cervical ipsilateral, daquela parcial ali, né, de forma profilática. E se for linfonodo positivo, qualquer linfonodo, aí já tem indicado fazer esvaziamento radical. E do subglótico a mesma coisa. Também tem uma taxa de metástase maior, mesmo se for N0, ele já tem que fazer um esvaziamento parcial, e se for N positivo, esvaziamento total. E a reabilitação vocal após a laringectotal, né, que é muito importante ser feita, porque o paciente, quando ele é submetido a uma laringectomia total, ele perde totalmente a capacidade de fala dele. Então, existem vários métodos que poderia ajudar na reabilitação da comunicação, para o paciente não perder totalmente a qualidade de vida dele. Então, a gente tem a fala esofágica. Nesse caso, o paciente ele vai ser ensinado a engolir o ar e manter ele ali na região superior do esôfago, e em seguida ele vai ejetar ele de forma lenta do esôfago para a faringe. E a voz ela sai áspera, mas ela é compreensível. Não é todo paciente que consegue desenvolver essa fala esofágica, tem que passar por muitas sessões de fonoterapia, e mesmo assim não são todos que conseguem. Tem a laringe artificial, que são esses aparelhos que são colocados aqui, eles colocam aqui na região dos tecidos moles, aqui do pescoço, e aí o som grave ele vai ser produzido ali na região da hipofaringe, e aí ele vai ser modulado ali pelo trato da ressonância, né, da língua, lábios, dentes e palato, e a desvantagem é porque é uma fala muito metálica, né, então às vezes o paciente não consegue se adaptar também. E a outra seria a fala tacoesofágica, e aqui é feito criada uma fístula, né, revestida na pele, ou então é colocada uma prótese artificial ali na região entre a traqueia e o esôfago, e aí gera-se uma coluna vibratória de ar que entra na faringe e vai ser modulada na fala. Tem a desvantagem de aumentar o risco de broncoaspiração, mas os pacientes se adaptam bem a ela. Aí agora acabou a parte da aula, vou entrar aqui para a parte do artigo. Na verdade, não é bem um artigo que eu trouxe hoje, foi uma diretriz da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que foi desenvolvida em 2018, publicado em 2018, e o título é O uso de estratégias de preservação de laringe no tratamento de câncer de laringe. Então, as atualizações, né? Ele fez a atualização da diretriz anterior. O autor principal é Arlene Pollachieri, ela é filiada ao Centro de Câncer do Hospital John Hopkins. O fator de impacto da revista é de 32.956, pela última avaliação em 2019. O financiamento da diretriz foi feito todo pela ASCO, que é a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, e o objetivo dessa diretriz foi atualizar as recomendações sobre o uso de estratégias de preservação da laringe no tratamento do câncer de laringe. Então, a introdução, ela fala que a taxa de sobrevida geral em 5 anos para o paciente de câncer de laringe é de apenas 60%, não teve uma mudança muito significativa nas últimas décadas. Então, é uma sobrevida que ela, não, apesar de todos os esforços, toda a tecnologia que foi desenvolvida, não é uma sobrevida que mudou muito nos últimos 40, 50 anos. Continua sendo uma sobrevida bem baixa.
Então, as taxas, quando o paciente tem uma doença limitada, um T1, um T2, a taxa de cura é excelente. Então, varia de 80% a 90%. Já os pacientes, mas assim, a maioria dos pacientes que têm câncer de laringe, eles são diagnosticados quando a doença já está muito avançada. Então, T3, T4, ou então quando já tem metástase linfonodal, e aí a taxa de sobrevida já cai bastante. E, apesar do câncer de laringe ser um câncer que não tem uma prevalência tão alta na sociedade, ele é um câncer que ele tem uma importância social muito grande por conta do papel crítico que a perda da função laríngea gera na qualidade de vida do paciente, na deglutição, na produção da voz. Então, isso atrapalha muito a vida do paciente, a interação dele com a sociedade, o risco dele de desenvolver pneumonias, broncoaspirativas, tudo isso é muito impactado por esse câncer, por isso ele tem uma importância tão grande. Então, nos últimos 25 anos, tem se dado uma ênfase muito grande em tentar criar estratégias para preservar a função da laringe, além de curar o câncer. Então, tem se falado muito nos tumores iniciais em fazer uma modalidade única de tratamento, que seja ou só cirurgia, só uma cirurgia, ou só então radioterapia. Então, tem se falado muito nesses tratamentos de modalidade única, como alternativa a fazer laringectomia total nos pacientes, que leva uma morbidade grande e uma perda da qualidade de vida também grande. E nos últimos 10 anos tem se tido muito esforço também em entender melhor a importância das avaliações da função de voz e da deglutição nos exames pré-operatórios para ajudar na decisão do melhor tratamento para esses pacientes. Então, essa diretriz, ela se baseou em basicamente 5 questionamentos, que seria quais são as opções no tratamento da preservação de laringe para doenças limitadas, né, T1 e T2, que não comprometem a sobrevida, quais são as opções de tratamento de preservação de laringe para doenças mais avançadas, T3 e T4, que não comprometem a sobrevida, qual que é o tratamento adequado dos linfonodos cervicais regionais, se existe métodos para avaliar prospectivamente os pacientes que têm uma maior chance de sucesso nas técnicas de preservação de laringe, e quais seriam as melhores medidas que se tem para avaliar as vias aéreas, a voz e a deglutição desses pacientes antes do tratamento. Então, os métodos, eles pegaram as recomendações da diretriz anterior, que era de 2006, revisaram e atualizaram junto com o painel de especialistas, né, que tinha uma representação multidisciplinar, então tinha oncologistas, cirurgiões, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfermeiros. Então, pegou o painel de especialistas que revisou essas recomendações. Além disso, eles fizeram uma revisão bibliográfica, usaram o banco de dados da Medline, entre janeiro de 2005 a maio de 2017, e aí selecionaram vários artigos para incluir na revisão sistemática da diretriz, de acordo com os seguintes critérios. Então, eles pegaram a população que eles usaram, foram pacientes com câncer de laringe, que tivessem sido submetidos a intervenções como cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia direcionada à cirurgia de preservação de órgãos, que todos os artigos eles deveriam estar publicados em inglês, e aí eles pegaram ensaios clínicos randomizados de fase 3, revisões sistemáticas, meta-análises que tivessem sido rigorosamente conduzidas, estudos de fase 2, estudos prospectivos, retrospectivos e estudos longitudinais. E todos os estudos tiveram que ter uma amostra maior ou igual a 50. E aí eles fizeram várias as classificações para o tipo de força de recomendação, né, que é o que tem em toda a diretriz. Então eles analisam qual que é a força daquela recomendação, qual que é o grau de evidência daquela recomendação, quais são os potenciais vieses que cada recomendação traz. Então, eles fizeram essa análise para todas as recomendações que eles fizeram. E aí,
quem quiser acessar as informações mais detalhadas desse estudo, está disponível no site deles, qual foi todos os métodos que eles utilizaram. Nos casos que eles não tiveram evidências tão fortes, mas teve um alto nível de concordância entre o painel de especialistas, aí eles fizeram um consenso informal, né? Mas aí foi citado isso também nas recomendações, né? Que é a questão da opinião de especialista, né? Que tem um grau de evidência mais baixo. Então, ao todo, foram utilizados 150 estudos, entre eles foram 13 revisões sistemáticas, 16 ensaios clínicos randomizados, 4 estudos de fase 2, 29 estudos prospectivos, 2 estudos prospectivos retrospectivos e 86 estudos retrospectivos. Então, os resultados primários que eles descreveram nos estudos foram a taxa de preservação da laringe, a sobrevida geral, a taxa de controle loco-regional, a taxa de resposta, a qualidade de vida relacionada à voz e deglutição e a qualidade de vida do paciente. Então, aqui a seleção dos estudos, né? No início, eles selecionaram 1.527 estudos, mas com os critérios de exclusão, eles chegaram nesses 150 estudos. Não teve, apesar deles procurarem também meta-análises, eles não conseguiram achar nenhuma meta-análise para incluir nos estudos. Então, foram 13 revisões sistemáticas, 16 ensaios clínicos randomizados, 4 estudos de fase 2, 2 estudos prospectivos e retrospectivos, 29 estudos prospectivos e 86 retrospectivos. Então, seguindo as recomendações, baseadas nas questões clínicas que foram levantadas. Então, da questão clínica 1, que seria quais seriam as opções de tratamento para aqueles pacientes no estágio inicial, né, T1 e T2. A primeira recomendação, ela diz que todos esses pacientes, eles têm que ser tratados com a intenção de preservar a laringe. A segunda recomendação diz que esses pacientes podem ser tratados ou com radioterapia ou com a cirurgia de preservação de laringe, que tem resultados de sobrevivência semelhantes entre eles, e todo esforço tem que ser feito para evitar a combinação de cirurgia com radioterapia, tem que ser uma modalidade única de tratamento, ou um ou outro. Então, aquilo de fazer, por exemplo, uma cirurgia, uma cordectomia, mas que não pegou uma margem suficiente, e aí depois fez radioterapia. Isso tem que ser evitado, tem que ser, a cordectomia já tem que ser feita de forma a não deixar margem, o ideal, né? O médico, ele tem que já pensar nisso, assim, da primeira intervenção dele já ser a resolutiva e não ser aquela que vai ser, que não vai tratar totalmente o paciente, porque isso piora o prognóstico dele. A outra recomendação é que o sucesso da abordagem é maior quando o paciente é submetido à cirurgia de preservação de laringe comparado com a radioterapia, com base nos estudos retrospectivos, mas isso também pode estar sujeito a viés de seleção do paciente. Mas em mãos experientes, as ressecções endoscópicas são preferidas, porque têm resultados iguais ou melhores em comparação a uma laringe aberta, né, que seria aquela cordectomia por microfissura. Não é o ideal seria a cordectomia endoscópica. A próxima recomendação seria que a excisão cirúrgica tem que ser feita de forma a obter margens livres do tumor. E a cirurgia que antecipa a necessidade de radioterapia no pós-operatório para tratar aquelas margens tumorais que estiverem comprometidas não é uma abordagem de tratamento aceitável. Então, a primeira cirurgia já tem que ser efetiva em tirar as margens comprometidas. A próxima recomendação é que a recorrência local no tumor após radioterapia, ela pode ser passível de resgate, mas na grande maioria das vezes, quando o paciente tem uma recidiva de radioterapia, ele tem que ser submetido a uma laringectomia total, até pela demora em se conseguir identificar que aquilo foi uma
uma recorrência e não um efeito colateral da radioterapia. Então, o paciente perde um tempo ali e, às vezes, a cirurgia de resgate dele já vai ser uma laringectomia total, principalmente naqueles pacientes que já têm um tumor T2. A quimio e rádio combinada pode ser usada na preservação de laringe para pacientes selecionados em estágio limitado. Então, geralmente, o paciente que tem um câncer T2 desfavorável, muito invasivo, um câncer T2 já com N positivo, pacientes que só a laringectomia laringectomia total poderia ser opção cirúrgica, aí você faz a radioquímio como tentativa de preservar aquela laringe. Ou então, quando você espera que o resultado funcional após uma cirurgia de preservação, uma laringe parcial, não seja um resultado bom, e para quando não se tem experiência cirúrgica para realizar essas cirurgias. Nos pacientes, coisas que podem afetar e influenciar na seleção da modalidade de tratamento, inclui a extensão e o volume do tumor, a mobilidade das pregas vocais, o envolvimento ali da comissura anterior, se tem metástases linfonodais, a idade do paciente, o tipo de trabalho dele, se ele trabalha com a voz, né, a voz pré-tratamento, como que é a função da deglutição dele, qual que é a preferência dele também, o paciente tem que ter a autonomia dele, e a disponibilidade de experiência do médico que está tratando na cirurgia, ou se ele tem mais experiência com radioterapia. Tudo isso influencia qual seria a modalidade de tratamento que você vai escolher para aquele paciente. E a cirurgia, qualquer tratamento, se for mal realizado, aumenta o risco de recorrência e a necessidade de modalidades adicionais de terapia. Então, se você fizer uma cirurgia aberta mal feita, endoscópica, ou uma radioterapia mal realizada, tudo isso aumenta o risco de ter que fazer modalidades adicionais, e o ideal para esses pacientes é que seja feita uma modalidade única de tratamento. Aí a questão clínica 2 já envolve aqueles pacientes que já têm um tumor mais avançado, T3 e T4. Quais seriam as recomendações? Então, a cirurgia de preservação de órgãos, a quimio e rádio combinada ou a radioterapia sozinha, todas com outras cirurgias reservadas para resgate, têm um potencial de preservação de laringe sem ter comprometimento da sobrevida geral. E pacientes selecionados que têm lesões extensas, T3, T4A grandes, ou função laríngea pré-tratamento ruim, as melhores taxas de sobrevivência, qualidade de vida, vão ser alcançadas com uma laringectomia total, ao invés de abordagens de preservação de órgãos, que, nesse caso, a laringectomia total vai ser a abordagem preferida. Todos os pacientes, eles devem passar por uma avaliação multidisciplinar, eles devem ser informados sobre as opções de tratamento que ele tem, deve ser explicado todos os riscos, tudo que vai ter de repercussão na vida dele após a cirurgia, e nenhuma cirurgia uma hemilaringé, ou então a radioterapia, nenhuma dessas abordagens de preservação de laringe oferece a vantagem de sobrevivência quando comparado com a laringectomia total, para esses pacientes que têm um tumor mais avançado. Uma minoria dos pacientes que tenha doença T3, T4, poderia passar por um procedimento cirúrgico de preservação de órgãos, que seria uma laringe parcial, como, por exemplo, a laringe parcial supracricoide, quando a gente tem um tumor ali de supraglote. Mas, no caso aqui, quando o paciente ele já tem que ser submetido a uma radioterapia no pós-operatório, já tem um comprometimento do resultado funcional. E a quimio de indução antes da cirurgia também não é recomendada. Quando for fazer quimio, o ideal é que seja feita uma quimio concomitante à radioterapia. Não é indicado fazer uma quimio antes da cirurgia. Quando a gente faz a quimio e rádio concomitante, também tem uma chance maior de preservar aquela laringe do que comparado com uma radioterapia sozinha ou uma radioterapia, uma quimio de indução seguida de radioterapia.
embora a quimioterapia ela tenha uma toxicidade alta ali e não tem tanta melhora na sobrevida geral. Quando se opta por fazer a quimioterapia, o quimioterápico que é utilizado é a cisplatina. Também não tem evidências que indiquem que tenha aumento da sobrevivência ou da preservação da laringe quando a gente faz essa quimio de indução antes da radioterapia. Naqueles pacientes que desejam ter uma terapia de preservação de laringe, seja uma cirurgia parcial ou uma radioterapia, que não seja candidato a fazer a cirurgia por algum motivo, risco cirúrgico que não alto, aí a radioterapia por si só poderia ser um tratamento apropriado. Mas se for fazer essa abordagem, tem que saber que a sobrevida vai ser semelhante àquela quando é feita a associação de quimio e rádio, e ter também a mente que pode ser que seja necessário fazer uma cirurgia de resgate, né? Mas assim, aqui a probabilidade de preservar a laringe é bem menor. Aí a terceira questão clínica, que seria qual seria o tratamento adequado dos linfonodos acometidos para poder preservar mais aquela laringe. Então, a maioria dos pacientes que tem tumor de região glótica, que seja T1, T2 e N0, não vai ter que fazer nenhum tratamento de rotina do pescoço. Já os pacientes que têm lesões avançadas na região glote e todos aqueles pacientes que tenham lesões na supraglote ou subglote devem fazer um tratamento eletivo do pescoço, mesmo que seja N0. E os pacientes que sejam N positivo, que são tratados com radioterapia definitiva ou quimio-rádio associado, e que por exames de PET-CT e CT, eles têm as imagens ali clínicas, radiológicas, metabólicas completas, eles não requerem esvaziamento cervical. Agora, quando o paciente tem uma captação ali equívoca ali dos linfonodos, aí eles têm que fazer esvaziamento cervical, mesmo que ele tenha feito um tratamento com quimio-rádio, ele tem que fazer a cirurgia para esvaziar o pescoço. Os pacientes que tenham linfonodos cervicais clinicamente envolvidos e que são tratados com cirurgia para lesão primária, também tem que fazer o esvaziamento cervical associado. A quarta questão clínica seria se existem algum método para selecionar esses pacientes para ver quais que teriam uma probabilidade de mau sucesso na cirurgia, nos procedimentos de preservação de laringe, seja cirurgia ou radioterapia. Então, assim, não tem marcadores que sejam validados que vão prever de forma consistente os resultados da terapia de preservação de laringe. Então, a gente sabe que pacientes que já têm uma laringe não funcional, por exemplo, um paciente que tem um tumor T3 ou T4 extenso, ou que já tem a penetração das cartilagens pelo tumor, eles já são pacientes que são considerados candidatos insatisfatórios para uma abordagem de preservação de laringe. Então, nesses pacientes, geralmente, o procedimento a ser feito é a laringectomia total. A seleção da terapia que vai ser indicada para o paciente tem que ser feito junto com uma equipe multidisciplinar, então tem que fazer várias considerações acerca da voz do paciente, da deglutição, quais são as comorbidades daquele paciente, qual é a situação psicossocial dele, qual que é a preferência do paciente e qual que é a especialização terapêutica local, qual que é a experiência ali da equipe. E os pacientes, eles têm que ser encorajados a se abster de fumar após o diagnóstico, devem ser encaminhados para programas de cessação de tabagismo durante e após o tratamento. E a última questão clínica seria quais seriam as melhores medidas para avaliar as vias aéreas, a voz e a função de deglutição. Então, todos os pacientes, eles têm que ser submetidos a uma avaliação inicial da função da voz e da deglutição,
têm que ser aconselhados em relação ao efeito potencial do tratamento sobre a voz e a deglutição dele. E aí, tudo isso a gente tem que estabelecer o impacto que vai causar ali que aquele tamanho daquele tumor e o estágio da doença do paciente causaria no resultado da voz e da deglutição após o tratamento. E aí os métodos de avaliação de rotina vão ser medidas de qualidade da voz, que podem ser autogravadas pelo paciente ou então avaliada por especialistas, ferramentas de qualidade de vida relacionada à voz, videoestroboscopia, videofluoroscopia, avaliação laringoscópica com fibra ótica da deglutição, seria a videoendoscopia da deglutição, e a avaliação dietética daquele paciente. Então, as considerações finais é que os planos de tratamento devem ser bem articulados, tem que estar tudo muito bem registrado no prontuário, tem que ser compartilhado com o paciente tem que compreender todas as repercussões do tratamento, todas as complicações que podem vir dele. O paciente ele tem que ter autonomia para participar dos seus cuidados, dos planos de tratamento, partilhar ali quais seriam as preocupações dele, os efeitos adversos. Então, o paciente ele tem que estar bem ciente e ele tem que também ter a autonomia dele. Ele não pode ser imposto a ele também qual é o tratamento. Ele tem que ser partilhado tudo em conjunto. E a maioria desses pacientes, eles são pacientes que têm um acesso baixo à saúde, então os profissionais de saúde eles têm que se esforçar para oferecer o mais alto nível de atenção ao câncer do paciente, porque às vezes ele não vai eles não são esclarecidos, então eles têm que ter uma atenção muito grande àquele paciente. E a presença de comorbidades, principalmente as comorbidades hepáticas, pulmonares, cardíacas, podem também limitar o tratamento que vai ser escolhido, né? E a melhor evidência disponível que a gente tem na literatura é com base nos ensaios clínicos. E, às vezes, os ensaios clínicos que são disponíveis, às vezes, eles vão ter vieses de seleção, de vieses de confusão. Então, às vezes, é um pouquinho difícil a gente ter estudos totalmente confiáveis, né? Então, a tomada de decisão deve ser multidisciplinar. Nos Estados Unidos, eles sempre falam muito de custo, né, de tudo, de tratamento. Então, nessa diretriz, ele termina a diretriz falando a questão dos custos, que as cirurgias limitadas, né, de T1 e T2, a cirurgia endoscópica, as cordectomias endoscópicas, elas têm um custo baixo comparado com uma cirurgia aberta, isso tem que ser considerado. Avaliação dos custos, né, de uma laringectomia total versus quimio rádio é difícil de ser avaliado, então, assim, não dá para ter certeza qual que teria um custo mais alto. E aquelas cirurgias que são parciais, elas têm um maior custo de todo o tratamento, porque o paciente ele tem que passar, é feita a cirurgia, é feita a reconstrução ali, é feita a reconstrução da região para manter de uma forma funcional, o paciente tem que passar por muita reabilitação depois, para ele poder voltar a se alimentar por via oral, por conta do risco aumentado que tem de broncoaspiração nesses procedimentos. Então, as laringeais parciais são as que mais geram custos. E é isso.